Olá, eu sou o Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer como resolver um exercício envolvendo a trigonometria do triângulo retângulo de maneira muito prática, muito rápida e simples. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? E como de costume, essas aulas estão te ajudando? Olha, se estiverem te ajudando, ajude o canal, dá uma força. Deixa o seu like, se inscreve e melhor ainda, ajude os seus amigos compartilhando esse conteúdo. Assim eles vão aprender para valer também tudo sobre matemática aqui no Cálculo Top, beleza? Vamos lá, ó. Agora nós temos o seguinte problema. Obtenha os valores de x e y. E eu tenho essa figura onde eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, um ângulo notável. Eu sei aqui, nesse triângulo, que eu posso fazer, por exemplo, a seguinte aplicação prática. Tem uma pessoa que vai subir uma rampa com 10 metros de comprimento, ela virá até aqui em cima, e aí nós queremos saber, por exemplo, qual é a elevação dessa pessoa na vertical, ou ainda, qual é o deslocamento dessa pessoa na horizontal, beleza? Então eu quero saber o x e y. E para fazer isso, você viu nos vídeos anteriores que a gente vai precisar da trigonometria no triângulo retângulo. Então a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente. Então você tem que ter essas definições muito claras. E se você não lembra de cabeça, lembra que eu fiz no vídeo anterior, essa palavra soca à toa, desse jeito mesmo, palavra esquisita, né? Com um H aqui no meio. Essa palavra ajuda a gente guardar, memorizar o seno, cosseno e tangente. Olha só, o S é seno, aqui é oposto, aqui é hipotenusa. Então o seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? E você tem 30 graus ali. Então você precisa saber o seno, cosseno e a tangente do 30, a princípio, beleza? Então ainda você vai decidir se você vai usar o seno, cosseno e tangente. Mas você precisa desse valor. E é muito comum nos problemas não ser informado esse valor para você. Então você tem que saber, afinal é um valor notável, 30 graus, assim como 45, 60, saber esses valores de cabeça. Se você não sabe de cabeça, você consulta uma tabela. E se você não tem a tabela na mão, você monta a tabelinha. Você viu no vídeo anterior como montar essa tabela. Vamos retomar aqui rapidinho, ó. Você escreve 1, 2, 3, 3, 2, 1. Daí você vem aqui, tira a raiz quadrada desses números, raiz de 1 é o mesmo, raiz de 2 você deixa indicado, raiz de 3 deixa indicado, raiz de 3, raiz de 2 deixa indicado, raiz de 1 é o mesmo, e aqui no seno e no cosseno você divide tudo por 2. Lembrou? Agora você já tem, ó, seno e cosseno desses três valores, do 30, 45 e 60. E a tangente, você viu também no vídeo anterior, se você não assistiu ainda esse vídeo anterior, vai lá e assiste depois, beleza? A tangente você obtém fazendo o quê? Seno dividido por cosseno. Esse número dividido por ele mesmo, você já viu que dá 1, né? Esse número dividido por esse, o 2 cancela com 2, vai dar raiz de 3 sobre 1, vai dar raiz de 3. E esse dividido por esse vai dar 1 sobre raiz de 3. O 2 e o 2 cancelam, então fica 1 sobre raiz de 3. E quando você racionaliza, vai dar raiz de 3 sobre 3. Pronto, tabelinha montada, beleza? Agora nós vamos calcular o x, o y para aquele problema. E o x, como é que eu vou decidir aqui? Primeiro, você bate o olho na figura e nota que o x, em relação ao 30 graus, ele é o quê? Olha, Giacomo, você fala, é um cateto, afinal ele forma 90 graus, né? O x e o y são catetos formando 90 graus. E o 10 é a hipotenusa. Então você tem aqui o x como um cateto, olha só, oposto ao 30, e o 10 é a hipotenusa. E cateto oposto e hipotenusa lembra o quê? Você fala, é simples, Giacomo, ó, é o seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o primeiro momento, que é o mais importante, é decidir o que você usa. E aqui a gente já sabe que vai ser o seno, tendo claro a definição de seno, cosseno e tangente. Então você vem aqui e faz seno de 30 graus. Vai ser o cateto oposto, que é o x, sobre hipotenusa, que é 10. Daí você vai na tabela. Daí na tabela você pega, ó, seno de 30 é meio. Então aqui eu tenho meio. Isso é igual a x sobre 10.
Agora você resolve essa equaçãozinha. Tem gente que gosta de fazer o produto em cruz. Eu nem faço o produto em cruz, eu vou mais direto, olha só. Eu quero x, então eu isolo o x aqui. O 10 está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Só isso. Então aqui você vai ter 10 que multiplica o meio lá do outro lado. E aí, 10 vezes meio vai dar 10 dividido por 2, que vai dar 5. Ou se você preferir, ó, 10 cancela com 2, dividir 10 por 2, aqui dá 5. 5 vezes 1, 5. Então aqui, a elevação vertical é uma elevação de 5 metros. E o deslocamento horizontal, você tem dois caminhos. Você pode pegar agora aqui o x valendo 5 e aplicar Pitágoras aqui. Você pode fazer isso. Eu não costumo fazer isso. Sabe por quê? Porque se eu errar o 5, eu também vou errar. Aqui, se eu errar o x, eu vou errar o y, beleza? Então eu evito aplicar Pitágoras, mas se você gosta, você vai lá e aplica Pitágoras. Eu vou aqui na raiz, ó, eu venho no problema e eu tenho certeza, ó, que o cateto adjacente, o cateto vizinho ao 30 graus é y. E a hipotenusa é 10. Cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Eu vou usar o cosseno. Então aqui eu venho de maneira parecida e faço, olha só, cosseno, vamos passar uma linhazinha aqui, ó. Cosseno de 30, cateto adjacente, que é o y, sobre hipotenusa, que é 10. Agora ficou fácil, né? Cosseno de 30, eu olho aqui na tabela, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a y sobre 10. E eu passo 10 multiplicando ali, então vai ficar assim, y, o 10 estava dividindo, passa multiplicando 10, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Simplificando aqui, 10 com 2, o y, que é o nosso deslocamento horizontal, deu o quê? 5 raiz de 3. Dividir 10 por 2, dando 5 raiz de 3. Pronto. 5 raiz de 3 metros também. Gostou desse? Então deixa seu like. E você pode perguntar o seguinte, olha, Giacomo, e se não fosse o 30, 45, 60? Daí você costuma ter esses dados fornecidos, o seno, cosseno, tangente, são fornecidos no problema, ou você tem uma tabela maior para consultar, ou até a sua calculadora. Daí você usa uma calculadora científica. Fechou? Então agora vem para o próximo vídeo que a gente vai continuar com muita trigonometria aqui, e uma trigonometria que vai ampliar os nossos horizontes. Eu te aguardo que vai ser muito legal, ok? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!